O caso da Alisson Bota provavelmente vai ser um dos mais pesados que vocês vão ver aqui no canal, mas eu prometo que essa história tem um final feliz. Basicamente, a Alisson foi uma mulher que quase foi decapitada, teve todos os seus órgãos colocados pra fora e de alguma forma conseguiu sobreviver. Então hoje a gente vai falar sobre o caso dela, então deixo aqui um alerta de gatilho, porque tem um conteúdo bem pesadinho assim pra gente falar, mas vai ter uma recompensa no final, eu prometo. Então, antes de começar a falar sobre o caso, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho como sempre, eu vou ser bem repetitiva, eu vou insistir muito nisso com vocês. Compartilhem bastante pra gente subir os vídeos longos de uma vez por todas. Vocês que vieram aqui pelos shorts, assistam os vídeos longos também, deixem um like lá, compartilhem com seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então assim, me sigam nas outras redes sociais pra vocês me mandarem sugestões de temas. E agora eu vou parar de enrolar, vamos pra história. Dia 18 de dezembro de 1994, em uma cidade chamada Port Elizabeth, que fica na África do Sul, uma mulher chamada Alisson Bota tinha passado o dia com os amigos na praia. Eles curtiram muito, fizeram várias coisas, eles ficaram muito tempo juntos. À noite eles decidiram ir pro apartamento da Alisson. Lá eles pediram pizza, tomaram sorvete, jogaram vários jogos. E quando deu mais ou menos 1h da manhã, todo mundo foi embora. Mas uma amiga em específico da Alisson, ela precisava de uma carona pra ir pra casa dela. Como a Alisson tinha carro, ela sugeriu que ela levasse a amiga dela embora. Depois ela voltava pra casa, parava na vaga de estacionamento, tava tudo certo e ela iria dormir. Então foi isso que ela fez. Ela foi levar a amiga dela até a casa dela. E quando ela tava voltando, ela percebeu que uma pessoa estacionou na vaga que ela costumava estacionar. Então ela teve que dar uma volta pelo estacionamento do prédio e parar em uma das únicas vagas que tinha disponível ali, que era embaixo de uma árvore muito grande. E como ela tava embaixo dessa árvore, não dava pra ver muita iluminação da rua, era um lugar mais escuro. Então ela parou o carro, ela tava mexendo na bolsa, pegando as chaves, fazendo algumas coisas assim, e o carro dela tava destrancado. Quando de repente chegou um homem, abriu a porta do motorista e falou que queria ficar com o carro dela. Ela tinha o péssimo hábito de não trancar a porta do carro, e aí o homem ameaçou ela com uma faca, falou que era pra ela não se mexer, senão ele mataria ela, e pediu pra ela pular pro banco do passageiro, porque ele ia dirigir a partir dali. Bom, é óbvio que a Alisson ficou muito apavorada. Eles começaram a dirigir pela noite. A Alisson olhou pela janela sem saber muito bem o que seria daquilo. Depois de alguns minutos dirigindo, o homem se apresentou como Clinton. Ele disse pra ela que ele estava devendo uma pessoa, então ele precisava do carro para poder fazer esse pagamento. E ele também precisava de uma pessoa que estivesse junto com ele para parecer que estava tudo bem, para mostrar que estava tudo certo para pagar essa dívida. Então ele falou que era para ela ficar tranquila, que nada ia acontecer com ela, que ele só ia até esse lugar, ele ia buscar um amigo, depois eles iam concluir esse pagamento, né, que ele tava devendo, e depois ele ia deixar ela em algum lugar, ia ficar com o carro e que nada de ruim ia acontecer com ela. Apesar dela estar muito preocupada, ela falou, bom, ok, não tem o que eu fazer mesmo. Ela considerou várias vezes pular do carro em movimento, mas ela sabia que isso era perigoso, então ela meio que deixou quieto e foi seguindo pra ver o que ia dar. Quando eles buscaram esse outro homem, o que tava dirigindo disse que ele chamava Tenos. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome, mas enfim. Ele apresentou a Alisson como uma amiga dele, e aí eles foram dirigindo pra uma estrada meio escura à noite, e ela começou a perceber que eles estavam entrando em um lugar bem deserto. Tinha uma estrada de terra, tinha tipo umas árvores ali, ela sabia que aquilo não ia dar em uma coisa muito boa. Então quando eles chegaram nesse lugar, eles fizeram a Alisson sair do carro, e é a partir de agora que os detalhes ficam bem explícitos, então já aviso vocês desde aqui. Bom, apesar deles forçarem ela a sair do carro para essa área desconhecida, ela estava tentando se manter um pouco tranquila por causa da conversa que ela teve com esse tal de Clinton dentro do carro, que ele afirmou que nada de ruim ia acontecer com ela. Ela estava com um pensamento tentando ser positivo, mas quando ela saiu, os dois disseram que eles queriam ter relações sexuais com ela e perguntaram se ela iria reagir. Ela disse que ela não ia lutar, ela concordou, não tinha muito o que ela fazer, ela estava com dois homens que eram mais fortes do que ela, não tinha nem como ela tentar reagir, e ela imaginou que se ela reagisse ia ser pior, então ela concordou e pensou que ia ser só aquilo e queria acabar com isso o mais rápido possível. Depois que os dois terminaram de estuprar ela, eles deram uma chave de braço que quase fez ela desmaiar.
desmaiar. Ela demorou bastante pra desmaiar, só que eu acho que naquela hora a adrenalina dela tava muito alta, então ela não chegou a ficar 100% inconsciente. Enquanto ela tava desmaiada, eles pegaram uma faca e esfaquearam ela mais ou menos 35 vezes no abdômen. Depois a Alison disse que o foco deles era o órgão feminino dela, no caso o ovário. Estavam tentando destruir o ovário dela. Por causa de toda essa adrenalina, né, tudo isso que estava acontecendo, ela retomou a consciência enquanto ela estava sendo esfaqueada. E aí quando eles terminaram de esfaquear ela, eles viram um reflexo da perna dela que se mexeu. Então eles falaram, bom, ela não deve estar morta ainda. E foi aí que esse tal de Thanos pegou uma faca e começou a esfaquear o pescoço dela 17 vezes. Nessa hora, a Alison conta que ela começou a perceber um barulho de alguma coisa molhada sendo rasgada e ela começou a perceber que eles estavam rasgando a garganta dela. Ela disse que estava tudo dormente, ela não conseguia sentir a dor, mas ela conseguia perceber o que estava acontecendo. E eles esfaquearam ela na garganta de forma que ela quase foi decapitada. Mas o que esses dois homens não sabiam é que essa parte de esfaquear o pescoço dela que a salvou. Isso porque eles abriram uma parte do pescoço dela que permitia com que ela respirasse. Então ela não morreu ali. Depois que eles terminaram esse trabalho, ela ouviu os dois conversando em africanês e um deles perguntou, você acha que ela tá morta? E o outro respondeu, não tem como alguém sobreviver a isso. Então eles deixaram ela lá, pegaram o carro e foram embora. Todas essas 35 facadas no abdômen também não pegaram nada que fosse muito letal e isso também ajudou ela a sobreviver. E aí quando ela tava lá, deitada, completamente desamparada, sem saber o que fazer, ela começou a olhar ao longe e ela viu que tinha uma estrada perto, que tinha algumas luzes e ela conseguia ver que talvez ela tivesse uma saída. Então ela decidiu rastejar até essa estrada para tentar pedir ajuda. Quando ela foi rastejar, ela percebeu alguma coisa saindo do abdômen dela e ela percebeu que o intestino dela estava completamente para fora. Então ela usou um pedaço de camiseta que tinha lá para amarrar mais ou menos os órgãos dela dentro da barriga. E antes disso, ela decidiu escrever na areia o nome dos dois quase assassinos dela. Então ela escreveu o nome deles na areia, embaixo ela escreveu "Te amo, mãe", e aí ela foi tentar rastejar. Só que quando ela estava tentando rastejar, com uma mão ela estava segurando o abdômen e com a outra ela percebeu que a cabeça dela estava quase caindo pro lado. Então com uma mão ela teve que segurar a cabeça e prendê-la no pescoço para ela não pender pro lado e, sei lá, cair de fato. Ela foi rastejando até a estrada e aí todos os órgãos dela ficaram sujos de areia, de vidro e até de fezes de animais, porque o lugar onde ela estava era uma fazenda. Quando ela chegou na rodovia, um primeiro carro passou, ela pediu ajuda, mas esse carro passou assim, não parou para ela, ficou muito assustado. E aí a segunda pessoa que passou lá, que por acaso era uma veterinária, parou para ajudar e na hora que ela viu aquilo, ela ficou extremamente em choque. Ela vomitou ali na cena do crime, ela quase desmaiou, ela disse que os órgãos dela estavam pretos e o olho da Alison estava acinzentado. A Alison, nesse momento que ela estava rastejando também, ela disse que ela teve uma experiência extracorpórea, que ela via o corpo dela e que ela tinha a opção de voltar pro corpo e tentar se salvar ou então perder a vida de fato. E aí ela disse que ela decidiu continuar e ver se ela conseguiria se salvar. Essa mulher que parou para ajudar a Alison, o nome dela era Tian e ela era da região, então ela sabia que mais ou menos a 25 quilômetros do lugar onde elas estavam tinha um hospital. Ela chamou uma ambulância, mas a ambulância demorou 1h10 mais ou menos para chegar até lá. Então as duas estavam muito desesperadas e aquela situação toda parecia coisa de filme. Quando a Alison finalmente conseguiu chegar no hospital, todo mundo ficou horrorizado. Vários enfermeiros passaram mal e um dos médicos recrutou praticamente a equipe toda do hospital para ajudar a Alison. Eles disseram que eles nunca tinham visto alguma coisa do tipo e a primeira coisa que eles fizeram foi colocar um tubo na garganta dela para ela conseguir respirar e fazer a lavagem dos órgãos também. O pescoço dela foi imediatamente reconectado e começaram a questionar o médico como que ela estava viva ainda e ele falou que ele não tinha explicação para aquilo. A polícia chegou rapidamente no hospital e eles falaram que eles precisavam entrar em contato com a Alison o mais rápido possível, porque se ela morresse, eles não iam ter como descobrir quem fez aquilo com ela. Então, eles começaram a mostrar várias fotos de pessoas que já tinham sido acusadas anteriormente, para ver se ela conseguia reconhecer quem eram as pessoas que tinham feito aquilo com ela. Ela imediatamente apontou para os dois que ela reconhecia que eram eles, mas a polícia não podia fazer nada até que ela falasse, verbalizasse mesmo que eram aqueles dois, senão eles não poderiam ir atrás deles. Só que a Alison tava com um tubo na garganta e os médicos falaram, se a gente tirar esse tubo, ela vai morrer. E aí a polícia falou, tá bom, então não tem o que a gente pode fazer.
E a Alison falou não. Quer dizer, ela não falou, né? Ela meio que fez que não com a cabeça, que queria que tirassem o tubo porque ela queria verbalizar aquilo. Então eles tiraram o tubo rapidamente, depois dela falar com certeza que era aquilo que ela queria. Ela falou que eram os dois, e aí eles rapidamente colocaram o tubo de volta e a polícia foi atrás. Bom, a Alison ficou várias semanas no hospital, mas os médicos conseguiram reconectar o pescoço dela. Os órgãos dela sararam, mas aparentemente o útero dela estava completamente destruído. E de acordo com os médicos, ela nunca mais poderia ter filhos. A polícia, investigando, descobriu que os dois criminosos eram o Franz Dutoit e o Teuns Kruger. E os dois já tinham um histórico de violência contra a mulher. O julgamento dos dois ficou conhecido como o julgamento de Noordwijk e ficou conhecido assim pelo país inteiro, muitas pessoas acompanharam. Os dois se declararam culpados de 8 acusações que incluíam sequestro, estupro e tentativa de homicídio. Os dois foram considerados culpados, obviamente, e foram sentenciados à prisão perpétua em 1995. Apesar do útero dela ter sido considerado destruído, ela teve 2 filhos. A Alison também sentiu que ela não poderia ficar calada depois do que aconteceu com ela. Então ela viajou por vários países dando várias palestras motivacionais. Ela foi uma das primeiras mulheres da África do Sul a falar publicamente sobre estupro. Além disso, ela inspirou vários sobreviventes a soltarem a voz e falarem sobre o que aconteceu com elas. 21 anos depois do ocorrido, um dos anestesistas falou em lágrimas que participou do que aconteceu com a Alison e que ele não acreditava ainda no milagre que tinha acontecido. E a mulher que salvou ela da beira da pista, ela estava se formando em veterinária e ela decidiu se tornar médica por causa da Alison. Inclusive, ela foi responsável pelos 2 partos dela. A Alison nunca falou abertamente para os filhos o que tinha acontecido. Apesar disso, ela não queria que eles descobrissem tudo o que aconteceu através de filmes, documentários, que saíram inclusive falando do caso dela. Então, quando eles perguntavam alguma coisa, ela respondia bem diretamente. Quando perguntavam principalmente por que ela tinha uma cicatriz no pescoço de fora a fora, ela falava que ela tinha se machucado e que às vezes quando você se machuca, isso deixa uma cicatriz. Mas com o tempo e conforme eles forem amadurecendo, ela vai contando aos poucos tudo que ela passou. Em 1995, ela ganhou um prêmio chamado Coragem Além da Norma e também o prêmio de Mulher de Coragem de uma revista, além de ter sido homenageada como Cidadã do Ano em Port Elizabeth, que foi onde tudo aconteceu. Desde então, ela escreveu 2 livros e em 2016 saiu um filme da história dela chamado Alison. E hoje ela é considerada uma das palestrantes motivacionais mais inspiradoras do mundo. É uma pena e um horror que tudo isso tenha acontecido, mas ela conseguiu levar toda essa história pro bem e com uma história de superação de verdade. Mas e aí, vocês já conheciam o caso da Alison? Comenta aqui o que vocês acharam e até a próxima!